Eu mandava eles virem passar rasteira em mim. Aí eles vinham, passavam rasteira em mim, eu pulava para cima e eles ficavam. Depois eu agachava assim, eu passava a perna assim, eu derrubava tudo. Derrubava isso tudo no chão. Isso aí que ele levou lá para Santa Catarina, que ele foi fazer isso lá. Eu já conhecia a capoeira bem antes de saber que era esse nome, né? Que meu pai já me ensinava na ponha do café e já me atacava para me poder defender, e também no quarto de cana. Então, depois de muito tempo que a gente foi passando, que a gente foi chegando nessa linha que a gente foi entendendo, né? Eu ficava com um sabuco na mão e dava uns pedacinhos de pau para ele, grande, para descer o pau em mim. Eu rebatia tudo. Eu rebatia tudo, passava aquele sabuco na barriga deles, que lá na Bahia eu aprendi com um homem, nós estávamos de Biano, e vinha brincar com nós para nós jogar capoeira e bater facão ali. Ele vinha brincar com nós ali. E eu fui indo, já estava um tempo, eu não caía muito não. Eu trabalhava lá na sacaria lá de Bandeirantes, no sindicato, né, dos ensacadores. E aí deu uma fracassada lá na época, né, do serviço. E aí teve um pessoal, porque o sindicato ele sempre tinha uma linha, né, um sindicato com o outro. Daí ficou sabendo aqui do açúcar aqui em Porto Belo, aqui na Itaipava. E aí, como estava fraco lá também, e em casa também, né, tava ruim também, todo mundo ali trabalhando, buscando, e eu falei, olha, eu vou junto, vou sair, então um meio também de eu caminhar, né, nesse mundo de meu Deus aí, né, e até porque também meu pai saiu com 17 anos, né, de casa também, e saiu no mundo de meu Deus. Então parece que tem um caminho assim um com o outro. E aí pegamos lá o ônibus em Curitiba, a Bandeirantes, chegamos aqui em Curitiba, de Curitiba pegamos aqui o Catarinense, paramos aqui na rodoviária, aqui, né? Era velha ainda, né? Era velha. E dali a gente pegou reunido e fomos parar em Itaipava, né? E é onde a gente iniciou lá o trabalho também no açúcar, na sacaria também, né? Vim, né, passear lá dentro do centro. Final de ano eu vinha, né? E aí eu vi daí o Paulo, né, todo de branco e com o berimbau, né, na mão, que eu não sabia ainda o nome, né. Fui chegando de mansinho e tal, aí me apresentei e falei, sou isso, me interessei e como é que funciona essa linha aí. Daí ele me contou, não, eu sou capoeira, tal, isso aqui é o berimbau, aí já pegou, já deu umas batidas, aí quando ele tocou, parece que, né, me encaixou mais ainda. Daí eu falei, eu gostaria de conhecer lá a academia, ou fazer, né, essa capoeira. Daí ele já falou, não, a academia aqui, vem cá, já me levou, porque né, o atendado em cima do banco. Aí subimos lá em cima, aí ele já mostrou, colocou aí o disco do Odisseu Suassuna, aquele, né, o LP aquele, rodar, e aquilo ali já me cativou. Daí ele já falou, né, vou te ensinar a gingar. É aqui, ó. Aí, porque ele também queria chamar o pessoal, chamar aluno. Ele era, o bicho o gogó era, ali não fartava. E já começou a passar a ginga, então eu já comecei ali. Aí nessa dali, ele já me passou uma pernada, que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que era uma meia lua de frente. Aquela pernada, e eu já desci pro chão e me afastei, regalei os olhos para ele. Daí ele parou, me olhou assim, e o bicho começou, tal. Ele falou, neguinho, tu já fez capoeira. Tu já fez capoeira. E aí depois você contava a história para ele, como era antes e tal, aquela coisa, mas eu nunca tinha
a capoeira, né? Eu tinha aquela investida que ele me deu ali, que meu pai já fazia aquilo comigo, né? Lá atrás. Então daí que eu fiquei sabendo que esse aprendizado do meu pai, lá então, quando ele falava que ele era criança ainda, quando ele aprendeu essas, né, essas negâncias, né, e avança, aí que eu fui começar a entender. Então, foi onde que eu comecei a fazer a capoeira, nessa década de 80 ali. A minha formatura daí foi em 90, né, aí foi onde que eu também nem tinha dinheiro, eu estava namorando ainda, que eu me juntei em 90, mas comecei ali em 89 namorando. Inclusive, eu estou devendo para minha esposa até hoje, que ela que pagou minha formatura. Ela pegou o dinheiro dela e pagou minha formatura. Na época, eu não tinha nada, nem ele. Mas logo depois que a gente se conheceu, a gente fomos morar junto. E depois disso, ele já trabalhava com a capoeira lá em Itaipava. Ele veio morar aqui para Itajaí e ele continuou dando aula lá em Itaipava ainda. Mas o Paulo sempre falava, mas eu não vou ficar por aqui, não tem essa linha de ficar. Mas já que eu assumi esse compromisso com vocês, eu tenho que deixar alguém formado para continuar esse trabalho, né? Aí quando ele voltou para Curitiba, né, e ele sempre falou, olha, o Caneca, né, você aí, o Edson, então tem lá o mestre Silveira, então foi que a gente começou a trabalhar direto com o mestre Silveira daí, porque aí o Paulo tinha dado uma parada, né? Então, mas a gente não parou, ele falou, vai pro mestre Silveira, então é uma hora onde a gente entrou diretamente com o mestre Silveira, sem o Paulo estar nessa linha ali. E aí depois tinha uma graduação, que era pela ali a confederação, que aí tinha ali depois da formatura, né, e vinha ali o verde e branco, né, era mestre primeiro grau, mestre segundo grau, mestre terceiro grau, e depois, né, o mestre de quarto grau, até quando eu conheci o mestre Silveira, o mestre Silveira também não era branco ainda, né, o mestre Silveira, ele era terceiro grau, né, aí depois passou um tempo daí que ele, né, mas já tinha uma equipe que é coisa de louco, né. Eu comecei a trabalhar em 1990, eu trabalhava na Coletivo de cobrador de ônibus e eu fazia a linha da Itaipava. E muitas vezes eu via aquela pessoa pegar aquele ônibus comigo, ele tinha até uma boina, ele usava uma boina e jamais eu imaginaria que essa pessoa ia mudar a minha vida, ia ser o meu mestre. Em janeiro de 1992, eu comecei a capoeira no Centro Comunitário do Costa Cavalcante. Na época, o mestre Careca nem era mestre, ele era professor, e ali as aulas aconteciam segunda e quarta. Tinha uma turma, mais ou menos 35 alunos. De 94, não tem mais ou menos muita data aqui, mas eu tenho as carteirinhas ainda, né? Que tá ali, dá tudo certinho, tudo, né? Tudo na linha, né? Comprovação desse trabalho, dessa caminhada. Ele foi consagrado, né, com graduação mestre primeiro grau. E aí, em 1997, né, o mestre dava aula no saudoso Sebastião Lucas, um clube famoso aqui de Itajaí. Tinha muito aluno, era um lugar que muitos lembram até hoje com muito carinho. Eu saí lá de Navegantes e vinha treinar com ele aqui, porque lá em Navegantes ainda não tinha aula de capoeira, então treinava com o mestre aqui no Sebastião Lucas. Em 97 mesmo, o mestre fez um batizado no final do ano e foi a segunda leva de formados dele, de alunos formados, né? E foi um dia muito quente, mas foi um dia muito legal, tinha muitos convidados, foi um batizado também que marcou na história de Itajaí, na história do mestre. E eu fui um dos primeiros alunos dele ser formado por ele, porque naquela época a maioria dos alunos que já estavam treinando, que foi a formatura, ele levava para Curitiba, para formar lá em Curitiba. No ano de 98, ele levou a capoeira para Brusque, né, onde ele dava aula no SESI e no bairro Limoeiro. Também nesses próximos meses que seguiu, ele levou a capoeira para São João Batista, Nova Trento e para Canelinha.
ele normalmente ele vinha de moto, mas ele tinha uma motinha bem velhinha, e de vez em quando a moto dava problema e não funcionava e tal, e o mestre, para não deixar o pessoal de Brusque e da região ali, que eu estava comentando de fora, ele vinha de bicicleta, de Itajaí até Brusque. Não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Ele chegava lá no SESI para dar aula, na terça ou na quinta ou no sábado, de bicicletinha. Então, eu vim morar em Santa Catarina, depois de um tempo fui morar em Blumenau, e lá acabei conhecendo capoeira, o começo da capoeira, lá mais ou menos em grande estilo, e lá acabei ouvindo falar bastante do mestre Careca, que tinha um trabalho para cá já, e com o passar do tempo eu vim morar em Balneário Camboriú, novamente, e acabei dando aula numa escola, e num evento dessa escola eu fui em uma academia que tinha um professor que dava aula de capoeira. Esse professor era o professor Cabana, na época, que aí eu tive um contato direto com ele, ele me falou do mestre dele, que aí eu já tinha ouvido falar também, e tive a oportunidade de, apresentado pelo professor Cabana, conhecê-lo pessoalmente. Nós fomos os dois na Academia Giorama, num horário que o mestre estava lá. Ele me recebeu muito bem, fui em algumas rodas da matriz, só olhar, conhecer a galera, e a partir da terceira eu joguei, o mestre me apresentou para todo mundo, e aí nós começamos a nossa história juntos, e conhecendo a capoeira através das portas que ele me abriu. Nos anos 90, a capoeira no mundo dá um boom, e aqui não seria diferente. O mestre Careca continua ensinando, continua passando seus conhecimentos para os seus discípulos, e os seus discípulos vão se espalhando. A capoeira chega em cidades como Uruçanga, Lauro Miller, Morro da Fumaça, e com o passar do tempo vão se espalhando mais ainda pela região do Vale do Itajaí, chega a Barra Velha, chega a outros lugares, onde o conhecimento do mestre vai estendendo braços. Por mais que nem todos esses discípulos continuem com o mestre Careca, nem todos continuem com a capoeira, ele também vai se lapidando nesse tempo. Ele também vai entendendo a melhor forma de ensinar tudo que construiu, tudo que aprendeu ensinando. Nesses 25 anos que eu tô com o mestre Careca, muitas meninas treinavam, treinaram também junto com a gente, embora não tivesse muitas graduadas ou professoras. Da mesma forma que ele fez com as gerações que vieram antes de mim, ele me passou algumas escolas e alguns locais, me incentivando a começar um trabalho com capoeira, dando aulas de capoeira. Então aqui na Igreja Matriz, em 90, onde a gente iniciou essa roda, esse ano faz 35 anos. Então tá ali, bem naquele lugarzinho mesmo, ali onde tá os dois ali jogando uma capoeira, ali iniciou a nossa roda, que hoje, em agosto, a gente vai comemorar 35 anos da Roda da Matriz. A Roda da Matriz acontecia toda sexta-feira à noite. Então aí onde é que o mestre selecionava os alunos mais preparados para estar frequentando a roda. Então eu, como tinha iniciado ali, a gente não tinha tanto acesso. Aí eu comecei a frequentar a roda do mestre em 93. Daí chegava lá, tinha muito capoeira bamba na época. Faz na vida, a gente faz o que pode sempre, E a vida nos devolve o que a gente merece. Eu sempre tive isso comigo. Se a gente pensar no que a gente passou, naquela casinha de papelão que a gente morava, que tinha porta de papelão no quarto, para o que a gente tem hoje, e quando a gente veio para cá para morar nessa casa, a gente estava construindo a casa e na época veio uma tempestade, derrubou a parede, fez aquele negócio dominó assim, foi caindo uma parede atrás da outra. A gente olhou, eu e ele, chegamos a chorar, tá? Porque a gente construía tudo com dificuldade, assim, com muito esforço. Na época ainda estava só ele trabalhando. E a gente chegou a pensar tinha vezes assim, eu pensava assim, ai nego, a gente pensava em tudo que acontecia, depois a gente assim, nego, desiste da capoeira, vamos partir para outro negócio. Mas não, ele ama a capoeira, ele continuou e persistiu. E o que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer também a capoeira, porque foi difícil no começo, mas hoje em dia, até hoje, a gente ainda constrói coisas ainda com o trabalho da capoeira, muitas vezes. Então, desde muito novo, eu tive muita responsabilidade em ser exemplo,
principalmente os outros alunos, uma molecada mais da minha idade, né? Por ser filho do mestre. Posso dizer que teve uma fase ali que não foi fácil, mas hoje eu entendo, né? Aprendi muito e tudo que eu sei na vida veio dele. Tudo que eu construí na vida, né, foi através dele e da capoeira. Estamos aqui na Casa da Cultura, que também tem história. Então, onde também a gente teve um início forte também com a capoeira aqui na Casa da Cultura. Ali na década de 80 também, tinha umas rodas pesadas aqui na época. Aqui. 87 aqui, 88, né? 89. Então eu dei aula aqui na Casa da Cultura muito tempo. E depois eu saí, fui dar aula na Secretaria de Educação. Aí voltei de novo para cá. Então assim, a gente ia, sempre estava voltando, mas é um local assim que sempre nos acolheu também. O mestre passou e transformou a vida de muita gente. Os que ficaram, os que foram, os que voltaram e os que continuam até hoje com ele. Esse é o Mestre Careca. Independente de quem chegou, quem ficou, quem foi embora, mas isso serviu para o mestre continuar, seguir em frente, sempre na resistência. A resistência do mestre fizeram com que pessoas como eu pudessem treinar com o mestre na década de 90. Mesmo a vida me levando para outros caminhos, tive a oportunidade de retornar para a capoeira e o mestre ainda está aqui. O seu legado está na persistência, em se manter firme, ensinando e formando alunos há mais de 30 anos. Nessa formação, o dinheiro nunca foi importante. A educação e o trabalho social, sim. Isso fez com que ele vencesse o tempo. O que eu pude perceber nesse tempo todo que eu estou com o mestre é o quanto ele foi um mestre diferente para cada tempo. Como ele ensinou os alunos anteriores a nós, na minha geração, que hoje são professores, contramestres, mestres, como ele ensinou a gente, da nossa geração, e como ele ensina o pessoal hoje em dia. São coisas completamente diferentes, são mestres diferentes, sendo na mesma pessoa, que se adaptou às inovações, às evoluções, né, do dia a dia. A forma como o Mestre Careca lida com a musicalidade é uma forma muito particular. Ele tem um jeito de cantar muito particular, ele tem um tempo bem particular também, ele tem uma forma de tocar muito única, muito particular, e da qual a gente gosta muito. E a gente observou, né, nessas nossas andanças, nesse processo que a gente vem fazendo com a musicalidade, que a forma como ele lida com ela é muito semelhante a como os antigos mestres e mestras faziam, ouvindo e tendo uma memória auditiva muito privilegiada. Mas Careca sempre sabe a nota em que ele quer chegar e ele sempre volta a ela da forma como ele queria. A gente se sente muito privilegiado de conviver com uma pessoa que tem o ouvido dessa forma. E por isso para nós foi tão importante ter o seu depoimento registrado no livro que a gente escreveu, Capoeira Afinada, que mostra como mestres e mestras afinam seus berimbaus, e ter esse registro ali do Mestre Careca ao lado de grandes personalidades da capoeira, para nós foi muito significativo e um motivo de grande orgulho, porque entendemos como embora particular, como é especial a musicalidade do Mestre Careca. De vez em quando eu encontrava com ele, ele chama até Arcídia, não sei se ele é vivo ou se é morto. Assim. Quando ele me via, ele já vinha. Ô, João Preto, e já vem batendo no pandeiro assim na mão. E já cantando. Para poder formar a dupla do verso de jogar um, né? Para um e outro, né? Esse é de verso, né? Jogar verso. Jogar verso. Meu Deus de ouro, eu não quero mais jogar. Meu Deus de ouro, eu não quero mais jogar. Eu dei um pulo por cima de outro pulo, nunca vi pulo da pulo, nunca vi pulo pular. Meu Deus de ouro, eu não quero mais jogar. Ai, meu Deus de ouro, eu não quero mais jogar. E eu pude perceber também que o jeito que ele quis ensinar pra gente era um jeito de ver a capoeira de uma forma que se adaptasse melhor para cada biotipo.
Então ele ensinava para todo mundo, mas para que todo mundo adaptasse a sua capoeira, tivesse a sua identidade na capoeira. E de repente aparece na roda um sujeito jogando capoeira. Chega, me assustei, né? Primeiro pela forma como ele adentra a roda, em seguida pela forma como ele dança, né? Como ele joga capoeira dentro de uma perspectiva dele, diferente de tudo que eu estava vendo ali naquele momento. Aí eu pensei, esse aí é o Mestre Careca. Algumas pessoas são raras, únicas. E as experiências que eu tive dentro do universo da capoeira me fazem ter a certeza de que eu tenho o privilégio, a honra de ter um mestre, de ser discípulo, de ser um filho, de ser um aprendiz de uma pessoa assim, única. Tentar entender como o Mestre Careca foi criado é olhar para o indecifrável. Afinal de contas, por mais que ele sempre traga um sorriso no rosto, a gente sabe que ele está com o olhar atento e compenetrado. Afinal de contas, como um pai, sua família e seus filhos são sua base. Os agregados que chegaram a partir dos seus filhos. A família do Paraná, que sempre foi um motivo para ele correr atrás de seus sonhos. A família Santa Catarina, que cada vez cresce mais. A sua companheira de décadas. O seu pai, seu amigo, seu primeiro mestre de capoeira. Afinal de contas, não é fácil ser criado entre 7 irmãs. A Zelina, a Fátima, a Célia, a Rosângela, a Neia, a Vânia e a Flaviane. Elas são base para construir quem é o Mestre Careca.